Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, dia 28 de agosto de 2021. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI-AM 1320, Rede Comunicadora Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas, do conjunto de normas, princípios e paraleis, das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente, na vivência e para a vivência da mega-fraternidade, porque o Paradireito é para todos. Estamos aqui apresentando eu, Thaís Oliveira, e o meu companheiro de rádio, Eliel Queiroz, e temos a honra de receber o professor Eduardo Vicenzi. Ele é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação em MBA aplicada em sistemas ERP, voluntário da Conscienciologia desde 1997, docente e tenepsista desde 1999. Reside desde 2006 na Alemanha e atualmente pesquisa os temas de maturidade afetiva, urbanização extrafísica e liberdade consciencial. E o tema de hoje é reurbanização extrafísica e o Paradireito. Seja muito bem-vindo, professor Eduardo. E agora eu passo a palavra para o professor Eliel. Bom, então, caros ouvintes, do Conteúdo para Direito, o Eduardo hoje vai trazer sobre a temática, urbanização extrafísica e para direito, como que isso, se relaciona. E aí, Eduardo, se você quiser deixar as boas-vindas para os ouvintes, fique à vontade. Muito obrigado aí. É um prazer estar aqui novamente aí, atendendo o convite de vocês, e é uma satisfação de poder estar aí discutindo esses temas aí mais avançados de ponta aí, que às vezes é gera uma curiosidade para saber o que é isso, Urbanização extrafísica. Aproveitando, Eduardo, que você colocou, realmente, reurbanização extrafísica é um termo muito usado dentro do paradigma consciencial. E tem gente da rádio que às vezes não é da Conscienciologia. Então, vamos começando o nosso bloco, e explicando, o que é essa reurbanização extrafísica, o que é uma reurbanização extrafísica e que relação que você consegue ver com o Paradireito. A reurbanização extrafísica, então, o nome vem de reurbanizar, ou seja, urbanizar de novo. Então, quem conhece aí a arquitetura, o urbanismo, então, você, numa favela, por exemplo, urbanizar, você arborizar, você colocar saneamento básico, uma rua que está muito degradada, você acerta as calçadas e você torna um lugar mais agradável para se viver. Quando você transpõe, então, do ambiente intrafísico, do ambiente nosso aqui, humano, para a dimensão extrafísica, e aí a gente vai usar esse termo, reurbanização extrafísica, que seria o quê? Depois que nós, aqui na dimensão humana, depois que a gente passa por essa vida, que a gente passa para a dimensão extrafísica, a gente, muitas consciências, dependendo do nível de pensenidade, ou seja, dos pensamentos, da qualidade dos pensamentos, dos sentimentos dela, quando elas morrem, elas vão para uma dimensão extrafísica. E assim, do modo mais técnico, existem várias dimensões extrafísicas. E essas dimensões extrafísicas, depois que as pessoas morrem, algumas dessas dimensões elas são muito atrasadas. E elas precisam ser reurbanizadas, elas precisam ser recicladas, porque as energias lá, o ambiente é muito patológico, é muito doentio. Então, assim como na religião fala, não, depois que você morre, se você for bom, você vai para o céu, se você morrer, você vai para o inferno. Mas quando você vai observar na dimensão extrafísica, através de uma experiência fora do corpo, por exemplo, que é chamada de viagem astral, projeção astral,
o desdobramento, você vai ver que a realidade é que existe vários, um número assim, muito grande de dimensões baratrosféricas, né? Baratros significa inferno, então esfera do inferno, quer dizer, são dimensões atrasadas em que tem muitas consciências doentes que estão lá há muito tempo sem retornar para a vida, ou seja, elas não ressomam, elas não reencarnam, e elas ficam estagnadas. Então é necessário fazer o quê? Uma reurbanização extrafísica. Essas consciências precisam ser retiradas de lá para preparar elas para uma nova vida, porque é assim que a gente evolui. E aí, ao mesmo tempo, essa dimensão ela é limpa, ela é reciclada as energias. E com isso diminui a pressão que esses ambientes baratrosféricos, com uma energia muito patológica, exercem sobre a dimensão intrafísica. E assim, as pessoas aqui vão viver com mais liberdade, sem uma influência, sem uma pressão dessas dimensões que faz com que nós nos manifestemos abaixo da nossa possibilidade em função dessas influências. Então, quando você elimina vai aliviando essas dimensões, que existe uma conexão com a dimensão intrafísica, e isso é porque é bom lembrar, então melhora as condições da vida humana. E a ligação com o paradireito é por quê? Porque essas consciências que estão há muito tempo presas na dimensão extrafísica, porque elas têm algum tipo de apego, alguma conexão, por exemplo, anticosmoética que tiveram na vida, e elas vão para a dimensão extrafísica e elas ficam presas naquele mesmo, vamos dizer assim, atmosfera de pensamento, a mesma forma de pensar, a mesma forma, vamos dizer assim, em que aquele grupo de consciências vão para aquela dimensão específica. E elas ficam presas lá. Então, para elas entrarem novamente no fluxo da evolução, é necessário fazer um resgate delas. Elas precisam ser resgatadas de lá para serem encaminhadas para uma nova vida. Então, o paradireito, né, o que a gente poderia dizer em relação à urbanização extrafísica? Que todas as consciências têm o direito de evoluir, têm o direito de ter uma nova chance para acertar, porque essas dimensões mais atrasadas, todos nós já vivemos nessas dimensões. Então, se hoje a gente está numa condição um pouco melhor, é porque a gente aprendeu ao longo de muitas vidas que não vale a pena você investir em atos, em ações, em iniciativas anticosmoéticas que vão contra o paradireito de outras consciências. Então, está dentro da lei de causação, ou seja, lei de causa e efeito. Essa é uma lei básica do paradireito. E também está conectado com a fraternidade, porque a fraternidade diz assim, olha, vocês erraram, estão aqui nessa dimensão, estão presas, mas precisam voltar para a vida, precisam aprender e vêm com a gente, vamos acolher essas consciências que estão renascendo, né, em uma quantidade bem grande, para que elas possam prosseguir no processo da evolução. Então, isso é uma demonstração de afetividade, de fraternidade, e está dentro do paradireito. Eduardo, você trouxe uma coisa que eu achei interessante, e eu queria tirar uma dúvida contigo, é porque, assim, quando a gente pensa em reurbanização do ponto de vista intrafísico, que é uma favela, você coloca plantas, árvores, você muda o cenário e aí reurbaniza fisicamente aquele ambiente. Mas extrafisicamente, existe uma contrapartida igual, ou seja, existem cidades no extrafísico, existem situações, como que isso é feito? Existe plasmar alguma coisa extrafísico para mudar alguma coisa? Você poderia explicar um pouquinho se há uma transposição ou não, ou se é completamente diferente, intrafísico e extrafísico? Isso aí tem várias, depende muito das dimensões. O que acontece é que quando a gente está na dimensão extrafísica, ou seja, a gente passou pela vida humana e a gente está no nosso estado natural. O estado natural nosso não é ser humano com esse corpo, esse estado é transitório. A gente sempre volta para a nossa paraprocedência, que é de onde nós viemos, né?
E quando você está na dimensão extrafísica, você plasma, né, com seus pensamentos e sentimentos, a dimensão de acordo com o que você quer. Então, se aqui você está muito preso, por exemplo, a gente vê os casos mais extremados, né, de traficantes, de pessoas que praticam mal, os genocídios e muitas outras coisas anticosmoéticas que prejudicam outras consciências, esse é um pensamento que a pessoa está sempre emitindo. Quando elas vão na dimensão extrafísica, esse tipo de postura, de pensamentos, plasma aquelas dimensões. E como é que funcionam essas dimensões? Pode ter uma réplica da dimensão humana, né, porque você vai no extrafísico e você começa a pensar igual. Você, às vezes, essas consciências, às vezes elas nem sabem que elas já passaram pela morte, que não existe, ela não tem mais o corpo físico. Mas ela sente fome, ela sente dor, ela sente medo, e ela está num ambiente que todas as consciências pensam da mesma forma e elas plasmam um padrão, um ambiente de acordo com os pensamentos dela. Então, pode ser muito parecido com aqui, como se eles continuassem existindo, mas pode ser muito degradado. Esse que é o problema dessas dimensões baratrosféricas, ou seja, aquelas imagens que tem do ambiente muito escuro ou frio, ou muito degradado, muito feio, isso aí acontece. Se você sai fora do corpo, você pode verificar com seus próprios olhos, né? Não tem que acreditar no que a gente está falando aqui. E quando você vai lá, você vê a situação bastante difícil de várias dimensões. Agora, tem outras dimensões que são mais avançadas, mais evoluídas, que já não existe mais não existe nenhuma dúvida de que você está numa dimensão que você já passou pela vida humana, e você tem um ambiente muito mais leve, você não tem que comer, você não tem preocupação com medo nenhum, né? Você está vivendo com pessoas, com consciências do mesmo nível evolutivo seu. Então, esse é o que a gente pode dizer. Existe uma infinidade de dimensões extrafísicas, e essas são conectadas com a dimensão intrafísica, e a gente se conecta nelas através dos nossos pensamentos. Quando eles são convergentes com consciências daquele tipo de padrão, aquele tipo de valores, você se acopla com aquilo, e isso é que exerce uma pressão sobre a gente aqui, né, no intrafísico. Então, Eduardo, podemos imaginar, então, na verdade, que o padrão pensênico das pessoas ou do grupo de pessoas é que acaba, então, formando um ambiente extrafísico. Exato. Então, se eu tenho um pensamento muito intrafisicalizado, né? Eu preciso comer, eu preciso andar, eu preciso ter casa, eu preciso ter do outro, e tem várias consciências que dessomam com esse mesmo tipo de pensamento, então a tendência é plasmar no extrafísico ambientes parecidos com o nosso, porque nós estamos pensando assim, e isso é um grupo de pessoas que pensam assim, né? Para forçar isso fisicamente. Exatamente, esse aqui é um detalhe que você falou muito bem, Léo, é o grupo, é a grupalidade, porque você sozinho, você vai plasmar do jeito que você quer, do jeito que você imagina a situação, mas quando você tem muitas consciências com o mesmo tipo de preocupação, por exemplo, a preocupação em enriquecer ilicitamente, ou uma quadrilha, uma máfia, então existe um pensamento muito convergente naquela área. Quando você vai para a dimensão extrafísica, não muda, você não se torna melhor só porque você passou para outra vida, você continua com os seus mesmos padrões. E aí vocês acabam juntando com os semelhantes, aqueles que pensam igual. Isso fortalece o ambiente. Então, essas dimensões baratrosféricas começam a ficar com tanta gente, tão populoso, e que esse conjunto de pensamentos e sentimentos forma que a gente chama de holopensene, uma atmosfera energética muito forte, muito carregada. E lá dentro, para você pensar diferente, é muito difícil. Para nós aqui, a gente acorda de dia, tem o sol, aí tem a chuva, tem os passarinhos, você tem a água, você tem o vento, então sempre muda. E lá não muda, dia e noite é como se fosse uma noite que nunca termina. E eles formam isso, e isso carrega com uma pressão muito grande e influencia as pessoas que estão aqui e que praticam o mesmo tipo, o mesmo padrão de pensamento. Essas conexões é que é o problema. Eduardo, mediante toda essa situação,
eu fiquei pensando aqui, como que isso, né? Como que essa reurbanização extrafísica, ela impacta na nossa vida? Então, Nós aqui estamos aqui. Qual que é o impacto disso? Você podia explicar? Sim, olha, o impacto é o seguinte, como existe essa conexão energética das nossas afinidades, dos nossos valores, as nossas preocupações, os nossos apegos, eles não são, vamos dizer assim, só nossos. Então, todos aqueles que tinham uma conexão com a gente, que compartilharam os mesmos valores, eles ficam no extrafísico, e para eles aquilo é o que importa. Quando a gente está aqui e a gente tem esse tipo de pensamento, a conexão se torna muito mais forte, e isso condiciona a gente a repetir as coisas do passado, de outras vidas, que a gente estava com os mesmos valores. Então, com essa pressão, com essa influência constante, através dos nossos pensamentos, que entram em confluência, em convergência com os valores, os pensamentos dessas comunidades, que às vezes são muito grandes, então, quanto maior, mais antiga, mais forte é a pressão sobre a gente. Isso tira a nossa liberdade de pensar. Então, a gente acaba sendo pensado por outras consciências, e com isso, a evolução nossa se torna mais lenta. A gente tem menos livre-arbítrio para fazer as escolhas corretas. Muito bom, Eduardo. Eduardo, então vamos para a pensata, para a gente poder fechar esse bloco e você comentar a respeito dela, né? Eu vou ler para você, ele coloca assim, né? Reurbexologia, epígrafe. A reurbexologia é a consequência dos princípios teáticos do para-direito. Lex de Hortas Pensatas, segunda edição, página 1759. Você poderia comentar? Sim, então, primeiro, né, a reurbexologia, né, ou para-urbanologia, é a ciência que estuda a reurbanização extrafísica. Então, a pensata, né, da reurbexologia, ou seja, a reurbexologia é uma consequência, né, dos princípios teáticos, né? Então, por quê? Porque tudo obedece à lei de causa e efeito. Então, a reurbanização extrafísica, ela se torna necessário em função dos atos dos pensamentos que nós alimentamos. Então, isso cria um padrão extrafísico, e a reurbanização ela se torna necessária para que seja limpado ou que seja viabilizada a evolução da consciência. Se não ocorrer a reurbanização extrafísica, essas comunidades vão ficar sempre estagnadas. Muito bom, Eduardo. E aí a gente vai chamando, então, os nossos comerciais, Thaís. Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais, e você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos então a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao bate-papo com o professor Eduardo Vicenzi. Ele é com você. Bom, Eduardo, muito interessante essa questão, né, da reurbanização extrafísica, o paradireito, as relações que existem entre um contexto e outro. Mas, para a gente pensar agora, quais são os indicativos que existem agora que essa reurbanização extrafísica está acontecendo? Porque às vezes tem muitas pessoas que não estão lúcido para isso, nem imagina que isso pode estar acontecendo, mas para que a gente possa desconfiar de que isso está acontecendo, deve ter alguns indicadores. Você podia falar sobre alguns deles para a gente poder entender que isso está acontecendo mesmo, ou achar que isso só é imaginação? Essa é uma pergunta muito pertinente, né? Porque a gente começa a falar essas coisas e então parece tão abstrato, tão distante, que as pessoas vão pensar, poxa, mas o pessoal aí está imaginando, né? Está indo longe na imaginação, mas a gente consegue perceber isso com
com esses indicativos. Então, o que, que é? A gente está na dimensão humana, na dimensão intrafísica. Então, você só vai saber isso exatamente se você for lá no ambiente extrafísico, sair fora do corpo, né, ter essa projeção consciente, ou viagem astral, projeção astral, e aí você vai constatar o que está acontecendo nessas dimensões, esses resgates que estão sendo feitos de consciências que estão presas, estagnadas, né, nessas dimensões, só que elas começam a gerar efeitos aqui. Então, através desses efeitos na dimensão intrafísica humana, a gente começa a desconfiar que está acontecendo alguma coisa que está dinamizando a evolução, que está acelerando. Então, são crises de crescimento que estão acontecendo. Então, a reurbanização extrafísica, na verdade, ela já começou há muito tempo atrás, né? Há mais de 1000 anos atrás. Só que era de uma forma muito lenta, muito pouco, vamos dizer assim, sistemática. E ela se acentuou mesmo, que aí a gente começa a notar assim, os indicativos, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, com a libertação do campo de concentração de Auschwitz. Então, essa é a data, que foi 27 de janeiro de 1945, é um marco considerado como o início sistemático profissional da reurbanização extrafísica, a aceleração dela, porque esse foi o momento em que a humanidade chegou no fundo do poço do pior de patologia que já aconteceu nesse planeta, né? No Holocausto, né? Uma coisa muito conhecida. Então, quando houve a libertação do campo de concentração, a reurbanização começou a aumentar. Então, o que a gente notou? Se a gente falou no começo aqui, no primeiro bloco, de que a dimensão extrafísica estava cheio de povoado, com muita consciência, que há muito tempo estava sem renascer, a população no extrafísico ficou muito grande. Com a reurbanização extrafísica, elas foram resgatadas quando começou esse processo, né? Começou aqui na Europa, justamente por causa das 2 guerras mundiais maiores aconteceram aqui na Europa, inclusive aqui no país onde eu estou, né? Foi onde começou. Então, muitas consciências foram resgatadas e elas foram trazidas para a vida humana. Com isso, aumentou a população. Em 1950, a gente tinha em torno de 2,5 bilhões de pessoas. E, de repente, aumentou, nós estamos aí com mais de 7, vai chegar a 8 bilhões de pessoas. Então, da onde que veio todo esse povo? Né? Por que não vieram antes? Porque estavam estagnados lá. Então, esse é um indicador. O que mais que aconteceu? O que aconteceu é que existiu a Guerra Fria, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Aí caiu o Muro de Berlim. O Muro de Berlim caiu, acabou a Guerra Fria, né, do bloco soviético com o bloco ocidental. Aí a União Europeia ela se formou após a Segunda Guerra Mundial, se formou a ONU, foi criada, quer dizer, um órgão que tem uma filosofia de unir todos os países, né, por isso que a Organização das Nações Unidas, veio a Unicef. Então, várias instituições de direitos humanos, inclusive, então, todos esses processos, eles fazem parte de indicadores que você vê que a coisa está se acelerando. É lógico que, com a vinda dessas consciências, como elas estão muito tempo sem renascer, né, ou ressomar, como a gente fala na conscienciologia, elas têm uma dificuldade de adaptação. Então, as regras que tem aqui na nossa vida, que a gente foi conseguindo ao longo do tempo, por exemplo, um indicador dessas regras é os direitos humanos. Hoje existe uma conscientização muito maior dos direitos humanos. A gente vê hoje as manifestações, as pessoas já não toleram mais o racismo contra homossexuais, contra negros, contra religiosos. Então, tudo isso, existe essa conscientização. E não existia isso antes. Então, hoje, essa conscientização indica que há um amadurecimento da sociedade, da humanidade, e quando essas consciências vêm, elas têm que ser enquadradas, existem limites para elas. Mas a gente vê um monte de coisas, né? Criminalidade aumentando, pedofilia,
a pornografia na internet, crimes cibernéticos, máfias, milícias. Então, isso aí tudo faz parte, porque esse povo veio lá da dimensão extrafísica, onde lá era a lei da selva, a lei do mais forte. Chega aqui, você tem essa abundância e você quer se manifestar dessa forma. Mas existem esses freios que indicam que essas consciências precisam ser reeducadas. Aí que entra o para-direito, né, Léo, de respeitar essas consciências, de acolher elas, porque a gente também errou muito que nem elas. Então, agora que é a vez delas, a gente quer parar com tudo, diz, não recebe mais ninguém, fecha aí a porta, porque esse pessoal dá muito trabalho para a gente aqui. Então, isso não é contra o para-direito. Então, é necessário acolher essas consciências. Então, esses são os indicativos que a gente pode observar, inclusive vários lugares que começam a ter uma renovação. Por exemplo, o presídio de Carandiru, né, onde 111 presos foram massacrados, em 82, se não me engano. Depois daquilo, gerou um impacto, né, e a partir desse impacto houve uma renovação. Hoje, desde 2010, acho que levou um pouco mais de 10 anos ou 12 anos para que toda aquela área fosse renovada. Então, de um presídio que estava uma energia totalmente patológica, se tornou a Biblioteca de São Paulo. Então, um ambiente que mudou radicalmente, né? Um ambiente opressivo, né? Que gerava abusos contra direitos humanos, né? De presos, se tornou um lugar de leitura para você trabalhar com mental soma, né? Uma biblioteca. Então, olha que ambiente saudável. Então, esses são exemplos indicativos também que a reurbanização está ocorrendo. Inclusive, o que a gente vê hoje, né, muito comum, é a pandemia. A pandemia também é um dos efeitos da reurbanização extrafísica. E, infelizmente, deve vir mais por aí, né? A gente está vendo uma devastação, né? Muitas queimadas, né? A ecologia é uma preocupação muito grande com o aquecimento global, então isso é bom, está começando a aumentar a conscientização para que isso pare, mas esses efeitos, né, a gente começa a ver os efeitos, tanto positivos quanto negativos, mas os negativos eles são temporários, né? Assim que a turma que é reeducada, as coisas começam a melhorar. Eduardo, eu queria entender mais ou menos isso mesmo, porque parece que tem movimentos, né, claros, né, de consciência extrafísica para o intrafísico, do intrafísico para lá, porque hoje, com a pandemia, tem muita gente dessomando ao mesmo tempo. Então, isso está tendo como se fosse um refluxo, né, de muita gente para o extrafísico. E aí eu fico perguntando, né, porque se a gente tem um processo de pegar as consciências que estão mais atrasadas e trazer para o intrafísico, né, então significa que no intrafísico vai ficar cada vez mais pesado, porque as pessoas estão ressomando aqui. Mas, por outro lado, com a pandemia, acontece um movimento contrário, ou seja, pessoas que estão dessomando em grande quantidade a nível mundial para o extrafísico. Como que é isso? Como que você percebe isso? Qual que é a sua percepção desse refluxo, desse movimento contrário? Esse movimento que vai fazer parte, porque, como a gente falou, né, no caso da pandemia, tem um número maior de mortes, né, ou de dessomas do que normalmente ocorreria se não tivesse a pandemia, né? Então, só no Brasil, já são mais de 540 mil, né, que perderam a vida, né? Então, isso aí é além daquelas mortes naturais que faz parte, né, do processo, né, da vida humana, né? Agora, o que acontece é que há uma renovação. Então, essas consciências que hoje estão dessomando, né, que estão falecendo por causa da pandemia, elas vão no extrafísico, elas têm elas passam por uma crise de crescimento, né, a partir da pandemia. E isso faz com que elas vão na dimensão extrafísica e elas podem ficar por um tempo parapsicótica, ou seja, elas estão sofrendo. A pior coisa, assim, digamos, para a vítima da pandemia é que ela não tem o contato com os parentes. Então, no momento da despedida, né, da saída da vida humana, ela não tem aquele apoio afetivo dos parentes, porque os parentes são proibidos de visitar o hospital. Então, simplesmente, vocês pegam e vai para o enterro, não são nem velados os corpos, né? Então, essas consciências, elas ficam com esse trauma, isso que a gente tem percebido. Agora, elas
por elas já terem renascido aqui, e elas voltam para lá, elas não estão no mesmo padrão dessas outras consciências. Até o contrário, isso gera uma mudança na forma de pensar dela. Porque se ela viesse aqui e ela começasse a viver igual, repetindo as coisas do passado dela, ela voltaria para a mesma dimensão. E quando há uma morte diferente, ou há uma coisa mais assim, que ultrapassa o padrão, o normal, isso gera uma crise de crescimento e gera uma mudança de holopensene. Agora, esse fluxo, então o que vai acontecer? Essas consciências devem voltar aqui novamente para a dimensão intrafísica. E elas já voltam mais renovadas, com essa experiência, né, da pandemia. Então, vou voltar com mais solidariedade, às vezes maiores cuidados, porque a gente vê que o processo de higiene aumentou, né? Essa coisa do isolamento, de lavar a mão com álcool, gel, o distanciamento, a higiene. Então, isso aí tudo contribui para que haja um avanço, digamos assim, no nível de maturidade das consciências. Eu vejo assim bastante natural isso, sabe, Eliel, de que essas mortes por coronavírus, a gente às vezes põe uma coisa muito trágica, mas ela não é trágica, é sempre um processo de renovação. E eu acho que para a consciência que vem de lá, que está há muito tempo sem ressomar, e se ela passar por uma morte desse tipo, vai ser até positivo para ela do que, por exemplo, morrer num campo de batalha como era antigamente, né? O que você está trazendo é uma coisa para a gente refletir, né? Porque, embora tenha a dor da perda do ente querido, mas eu vejo que, às vezes, tem pessoas que eram médicos, enfermeiros, são pessoas diferentes, né? Porque, às vezes, quando tem lá na baratosfera, tem traficante, assassino, um monte de coisa, e essas dessomas que estão acontecendo agora são dessomas que são, às vezes, de pessoas comuns, né? Pessoas que poderiam ter essa vida de profissões normais, e eu acho que essas pessoas são dessomando líquido extrafísico, são pessoas que têm um nível diferenciado do que estava fazendo esse processo. Então, deve ter um movimento bastante interessante, e eu acho que aí o paradireito ele entra nesse processo, né? Porque o paradireito ele tem como objetivo o bem comum da grupalidade, do grupo como um todo. Então, o ato de ir e vir na dimensão intrafísica e extrafísica, com a dessoma, com a ressoma, ela tem como objetivo a melhora da grupalidade, do grupo como um todo. E isso está trazendo assim, eu estou pensando muito, né? Quer dizer, acho que os ouvintes também devem estar com a cabeça a 1000 por hora pensando nisso tudo. E aí, a gente, para poder entrar um pouquinho, eu vou colocar, então, a pensata para você comentar essa pensata desse bloco aqui, tá? A pensata, ela fala o seguinte: o objetivo maior da reurbixologia é a dinamização da evolução de todas as consciências. Esse termo é um termo muito paradireitológico, né? A dinamização da evolução de todas as consciências. Você poderia comentar e já ver a questão do paradireito junto com essa pensata aí? Olha, ela é muito boa, ela traduz, ela define bem o que é a urbanização extrafísica, né? Então, o que acontece? As consciências que estão nessas dimensões, né? Bom lembrar, né, que a pessoa que morre, por exemplo, com o Covid, como você colocou, alguém que é médico, é enfermeiro, eles não vão para essas dimensões, né? Elas vão para a dimensão extrafísica e, ao contrário, eles devem ajudar as outras consciências a receber aqueles que dessomam da Covid, porque eles são assistentes já de profissão, né? Então já está na veia esse cunho assistencial. Então elas vão ter um papel assistencial na dimensão extrafísica. Mas o que acontece? Para essas dimensões que o pessoal está atrasado, está muito tempo sem ressomar, sem renascer. Se deixar ali, a evolução ela fica muito lenta. Então, a reurbanização extrafísica, ela agiliza, ela dinamiza, ela faz com que as pessoas, olha, sai daqui, dessa dimensão, vão sendo resgatadas por assistentes, né,
intrafísicos, né, como nós fora do corpo, fazendo resgates, assim como os assistentes extrafísicos, que promovem esses resgates de grupos de consciências. Com isso, a dinamização da evolução. A evolução se torna muito mais rápido. Mais rápido para quem está aqui na dimensão extrafísica, que vai ter menos pressão dessas dimensões baratrosféricas, influenciando os nossos pensamentos, as nossas decisões. Então, nós evoluímos mais rápido. Essas consciências que estão nessas dimensões mais baratrosféricas, mais patológicas, elas vêm para o intrafísico e elas também evoluem mais rápido, porque agora elas entraram novamente, saíram do acostamento e entram novamente na estrada da evolução. Então, é do paradireito porque, olha, todos têm o direito de evoluir, todos têm o direito de ter a chance de evoluir. Não importa o que você fez no passado, porque a gente fez muita coisa errada no passado, para hoje a gente estar mais lúcido e saber escolher melhor os nossos valores, aonde que a gente põe a nossa energia, onde a gente põe os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, é aí que encaixa o paradireito, né? Olha, vamos evoluir, pessoal, vamos abreviar o sofrimento para a gente ganhar mais qualidade de vida, mais bem-estar, que é o que promove a evolução. Muito bom, Eduardo. Isso aí está trazendo uma reflexão muito grande para a gente entender que está tudo conectado, né? Não é uma coisa separada. Existe esse processo contínuo, né, de evolução, tanto intrafísico quanto extrafísico. Existe então, uma inteligência atrás, sabe? Ele é o que está coordenando isso. Isso é interessante de a gente pensar. Muito bacana. Eu acho que realmente essa inteligência é o que move. Thaís, podemos chamar os nossos comerciais? Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais e você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia, lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos entrando no nosso último bloco, dando prosseguimento ao bate-papo com o nosso convidado, o professor Eduardo Vicenzi. Eliel, passo a palavra para você. Bom, estamos agora no último bloco, infelizmente, né? A gente está terminando o nosso bloco aqui, mas está muito interessante esse processo das temáticas, né? E, Eduardo, eu queria colocar o seguinte, no programa anterior você falou sobre a questão da afetividade, tá? E aí estou tentando juntar as coisas. A maturidade afetiva, a reurbanização extrafísica, que acaba permitindo uma liberdade consciencial maior. O que isso tudo tem conexão com o paradireito? Que aspectos tem conexão? Uhum. É bem interessante de ver, né, como o paradireito ele é amplo. Se você vai aprofundando o estudo de determinados temas, por exemplo, né, eu pesquiso esses 3 temas, né, maturidade afetiva, urbanização extrafísica e liberdade consciencial, né? Então já escrevi sobre isso, tem até apresentações e tal. Mas o que acontece? Quando eu estudava, pesquisava, eu não tinha visto a conexão com o paradireito. E aí, quando você vai aprofundando mais, né, nos estudos, nas pesquisas, e você vai entendendo o que é o paradireito, você começa a ver como tem conexão. Então, a maturidade afetiva, né, ela se conecta com o paradireito por 2 aspectos. O primeiro é que quanto mais maduro você está afetivamente, melhor ou mais maduro você se torna também cognitivamente, porque uma coisa implica na outra. E a maturidade afetiva, ela expande o teu sentimento de fraternidade, de empatia, de afeto para outras consciências. E aí você começa a respeitar o direito das outras consciências, você começa a ver o direito que as outras consciências têm. Você sai do teu mundo mais egóico, voltado para você, para as tuas necessidades, porque você está amadurecendo. Então, quando você amadurece afetivamente, você tem menos necessidades ou menos conflitos de voltar a atenção para você, e você pode voltar a atenção para os outros. E com isso você aumenta a empatia, aumenta a fraternidade, a vontade de assistir e ajudar os outros a ter o bem-estar que você está desfrutando
pela tua maturidade. Então, isso a conexão com o para-direito está aí, né? Porque a fraternidade une as duas coisas, né? O para-direito tem a base na fraternidade, e a maturidade afetiva leva você a isso. No caso da reurbanização extrafísica, né, a gente já viu vários aspectos. Essas consciências têm o direito de ressomar, têm o direito de continuar a evolução, inclusive tem consciências que não podem acompanhar a evolução no planeta, e elas são transmigradas para um planeta de evolução de nível evolutivo menor que a da Terra, porque elas não conseguem mais acompanhar. A Terra está progredindo, a Terra está avançando, a humanidade está avançando. E essas consciências que ficaram muito tempo sem ressomar, elas estão desatualizadas. E quando elas vêm para a vida, elas não conseguem se adaptar, né? Aquelas que não conseguem se adaptar, elas são transmigradas para outros planetas. Por quê? Porque elas têm o direito de também evoluir num ambiente que seja mais compatível com ela. Você não pode colocá-la num lugar onde ela não tem condições de aprender, onde o ensino está muito mais avançado do que a capacidade cognitiva dela de assimilar esse aprendizado. Então, esse é um aspecto que tem a conexão com o para-direito. As consciências vão se encaixando naquilo que ela mais precisa. O que é prioritário para ela? Então, não é aquilo que você põe todo mundo na mesma caixa. Você dá para cada um a necessidade, atender a necessidade específica de cada um, de cada grupo. E isso é o respeito do para-direito. Você trazendo essa situação, eu fico até tentando imaginar da seguinte forma. São duas ciências, né? A paradireitologia e a reurbanização. Se fosse para contribuir em termos de pesquisa essas duas ciências, como que elas poderiam contribuir nesse universo de uma pesquisa mais teática desses dois universos? Como que você imaginaria essa troca de experiência pesquisística dessas duas especialidades? Eu acho que, por exemplo, uma das coisas, primeiro, né, a gente quando fala de pesquisa teática, né, porque significa teática, né, reunir a teoria e a prática, porque a gente pode fazer uma pesquisa, por exemplo, só teórica, né, a gente vai nos livros e tal. Agora, quando você faz uma pesquisa, por exemplo, na reurbanização extrafísica, né, ou da para-urbanologia, eu faço pesquisa aí que eu vou no campo, entende? Já fui em campo de concentração, aí você vê como é que é a energia daquele ambiente, você vê, anota o padrão das pessoas, você vê quando as pessoas estão mais alteradas, ou ambientes onde as pessoas estão mais tranquilas, não tem conflito, elas estão mais bem resolvidas, são mais simpáticas, aí você já começa a ver um indicativo de que ali existe um processo mais avançado de reurbanização extrafísica, porque está repercutindo no intrafísico e aquelas consciências estão mais equilibradas, e tem outros ambientes que elas são mais agitadas, mais agressivas, mais hostis, né, mais antipáticas, porque existe uma pressão extrafísica que não permite elas serem mais amáveis para os outros. Então, esse é um tipo de pesquisa de campo. Então, aí que está a teática, né, que você está colocando, Daniel, a pesquisa teática. Então, eu estou colocando lá a reurbanização extrafísica. Aí tem uma outra pessoa que estuda lá, por exemplo, eu estudo a maturidade afetiva, mas tem pessoas que estudam o para-direito, né? E aí eu não estou dentro dessa área, né? Eu sei o que é, e aí a minha interação com pesquisadores dessas áreas vai fazer um somatório de conhecimento. Então, nós todos somos incompletos, mas juntos, somando os talentos, as especialidades de cada um, nós somos menos incompletos. E com isso a gente aprende, acelera a nossa evolução, quando você faz trocas, como essa que nós estamos fazendo aqui, né? Eu sou pesquisador da reurbanização extrafísica. Então, eu sou membro de um colégio invisível de para-urbanologia. Então, os membros do colégio, os participantes, eles todos estão interessados nessa temática. Então, o foco deles, né, por enquanto, é reurbanização extrafísica, mas não é exclusivo. Como é o meu caso, eu tenho essas 3 áreas que eu já citei que eu pesquiso. Mas ali no colégio, a gente tem uma reunião de pesquisadores, e aí você troca ideias. Vem um, faz uma apresentação de uma pesquisa que é um viés da reurbanização extrafísica. Eu já fiz a apresentação sobre afetividade,
né, relacionado às consciências reurbanizadas, que são essas que vêm para a dimensão intrafísica depois de muito tempo sem ressomar. Então, com isso, a gente tem um acréscimo, né, de conhecimento, de cognição a respeito desses temas, que eles estão todos correlacionados. Assim como você falou, realmente existe uma correlação e cada um, se for olhar, porque tudo que você pesquisa na conscienciologia é o que? Visa a evolução, certo? E a evolução de consciência, o que está na base da evolução? É o paradireito, o direito de evoluir, o direito de receber afeto, de ser acolhido, de entrar na dimensão humana pela porta da frente, não pela porta dos fundos. Então, esse é o que a gente faz, né, de pesquisar para que a gente acelere a nossa evolução e a compreensão do que está ao redor da gente. A gente entra na vida, não sabe o que está fazendo aqui, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, aí fica aquele medo, aquela insegurança. Então, a pesquisa, na hora que você junta todos esses temas, você começa a ter uma visão de conjunto. Isso te dá muito mais tranquilidade, muito mais, vamos dizer assim, segurança sobre a vida, sobre como conduzir a vida, o que vai ser depois que você passar dessa vida. Você volta para a tua casa, e aí você vai ver o que você aprendeu aqui, o que você trouxe, né, de material para lá. Então, eu acho que é muito importante essa conexão entre pesquisadores da conscienciologia, porque o que é o objetivo comum? Evolução da consciência. E o paradireito está exatamente dentro dessa vertente, né? O direito de evoluir, de receber afeto, de ser acolhido, de ter uma nova chance, né? Muito bom. Eu acho que essas correlações existem. Mas a Thaís queria fazer uma pergunta, Thaís. É muito, muito instigante, né, escutar sobre o tema de Herbex, né, e eu fiquei pensando, né, qual seria o nosso papel, né, nas Herbex, o que nós poderíamos fazer para contribuir nesse processo? Olha, essa pergunta é muito boa, porque a gente está falando aqui, né, parece uma coisa distante da gente, né? Então, a gente não é mais essa consciência urbanizada, quer dizer, a gente já teve outras vidas mais recentes que permitiu a gente ter uma visão de conjunto maior. Então, nós passamos já da condição de doente, nós estamos em recuperação, vamos dizer assim, né? Nós estamos melhorzinho um pouco. Agora, a gente pensa, mas tudo bem, está acontecendo isso no extrafísico, né? E alguém está fazendo isso? Quem que está fazendo a reurbanização? E quando a gente vai analisar, estudar um pouco mais, a gente vai ver que nós participamos desse processo. Como que a gente participa? Se lembra que eu falei no primeiro bloco, né? As consciências vêm aqui, elas têm interesses. Alguns interesses são fraternos, ou sejam assistenciais, ou outros interesses são muito mais mundanos, muito mais intrafisicalizados, e às vezes têm interesses anticosmoéticos, que prejudicam outras consciências por uma concentração, um maior grau de egoísmo nas necessidades, né, que a pessoa foca, que ela prioriza para ela. Então, a nossa conexão com essas consciências são através dos nossos pensamentos, né? Nossos pensamentos, nossos sentimentos. Se você vem aqui e começa a ser usuário de droga, experimentar uma droga, essas consciências se conectam com você. E elas ficam presas com você, porque você consome droga, ela consome junto com você, porque ela se acopla e ela puxa a energia que você está assimilando do uso daquele elemento, né, que no caso a droga. E se como é que a gente pode fazer para ajudar? A gente tem que fazer a nossa reciclagem, porque a reurbanização extrafísica é uma reciclagem. Essa é a palavra-chave, é uma renovação. Se você não renova a tua forma de ser, os teus pensamentos, os teus valores, essas consciências que estão conectadas com você, que são ex-companheiros do teu passado, elas não se liberam, elas ficam presas. Por que elas vão mudar se você que está aqui faz a mesma coisa que ela ou tem os mesmos valores? Então, o nosso papel aqui, primeiro, é reciclar os nossos pensamentos. Nós temos que evoluir, ou seja, focar na cosmoética, escolher objetivos mais inteligentes para a nossa evolução, visando não
o bem-estar somente na dimensão intrafísica, mas o depois que você dessomar, que você passar dessa vida, o que você fez aqui vai ser útil para você, né? Acumular muito dinheiro aqui vai te ajudar depois no extrafísico, para você estar numa dimensão melhor. Você não vai pagar a entrada, não existe lá, né? Para dizer, eu tenho dinheiro aqui, eu tenho direito a um lugar aqui, um camarote, um lugar especial para mim. Não tem, né? Porque o que vale é o nível de cosmoética. Esse é o para-direito, a lei de causa e efeito. Não existe essa anistia, né? De você fazer o que quer e depois você vai ficar muito bem depois. Então, o nosso papel primeiro é isso, de reciclar, e para aqueles que têm, por exemplo, uma visão mais assistencial, é você sair do corpo, às vezes você até nem sabe, mas só você ter a postura assistencial, a vontade de ajudar, os amparadores, que são essas consciências extrafísicas benfeitoras, que são amigos nossos, que estão ajudando nesse processo ativamente, eles tiram você do corpo, levam você numa dimensão para você fazer um resgate de consciências que você tem afinidade. E com isso, essas consciências são tiradas de lá, elas são reurbanizadas, chama-se cons-réus, consciência reurbanizada, e elas entram novamente no fluxo da evolução. Então, você tem dois papéis. Primeiro, reciclar, e o outro, você atuar diretamente nas assistências. Por exemplo, quem sabe que a TENEPS, na tarefa energética pessoal, essa doação de energia diária de 50 minutos, num horário fixo, sentado num lugar isolado seu, né, na sua poltrona, no seu quarto, você está ajudando com a doação de energia a essas consciências também a serem resgatadas. Então, nós temos várias opções. O esclarecimento, por exemplo, quando a gente está falando aqui agora, né, Eliel, nós estamos discutindo temas avançados sobre evolução. Isso esclarece as pessoas, e as pessoas podem mudar a forma de pensar por causa dessas ideias que nós estamos passando, que a gente chama de tarefa de esclarecimento. Com isso, elas reciclam a vida dela, elas mudam, para de beber, de consumir droga, de fumar, de ter interesses tão mundanos e começa a pensar mais em assistência, pensar mais na evolução, depois da dessoma, começa a não pensar no imediatismo. Elas vão gerar um movimento extrafísico de renovação e de resgate dessas consciências que estão no extrafísico. Com isso, acelera a evolução. Então, veja, o nosso papel é fundamental, porque nós somos que atraem essas consciências, porque elas estão na dimensão, elas não têm conexão com a gente, a não ser que a gente conecte através dos nossos pensamentos. E os amparadores, essas consciências mais avançadas, elas estão numa dimensão mais sutil, elas não têm como chegar lá e fazer esse movimento. Nós servimos de isca. A gente está aqui, os nossos caprichos, os nossos apegos atraem essas consciências. Aí a gente recicla e motiva elas a reciclar. Aí elas também querem evoluir, porque elas estão vendo que elas não têm mais campo para atuar em cima de você. Você está largando os teus vícios, os teus pensenes negativos, e você está priorizando a sua evolução e querendo fazer o certo, que é acertar. E isso motiva eles a acertar, porque eles vão ver como você melhora o teu padrão de energia, o teu bem-estar, a tua qualidade de vida, o teu padrão, né, de pensamento e sentimento. Eduardo, aproveitando isso que você está colocando, eu acho que isso tem a ver com a pensata do nosso fechamento do nosso bloco, né? E aí, no caso, eu vou falar pensata, porque acho que tem a ver com isso que você está colocando aí, que está colocando da pessoa perceber ela dentro desse processo de urbanização. A pensata, ela fala assim, ó, se você não estudar o lado sombrio da sua personalidade, não entenderá o seu lado iluminado. Muito sábio. E aí, depois de você comentar essa pensata, aí você pode se despedir do nosso público e, ao mesmo tempo, também, se tiver algum grupo de pesquisa que você possa trazer para as pessoas procurarem, pesquisar, alguma coisa, aí você faz essa apresentação também. Pode ser? Tá bom, pode ser. Então, essa pensata ela é muito pertinente, porque a reciclagem, que a gente está falando, essa reciclagem interna, que a gente chama de intraconsciencial, você faz através da mudança dos seus valores. E para você fazer isso, você tem que aprofundar no autoconhecimento. Se você ficar na superfície, porque você tem medo de descobrir lado sombrio seu,
você não vai descobrir também esse lado iluminado seu, porque você não aprofundou, você fica numa superfície. Você conhece um pouquinho dos seus defeitos e conhece algumas qualidades que às vezes até você imagina que tem, ou você passa para os outros, e você aparece para os outros, e você não pode fazer reciclagem em função disso. Então, eu queria me despedir, agradecer aí essa oportunidade, né, e para aqueles que estão interessados, existe um site nesse Colégio Visível da Para-Urbanologia que se chama, que é www.reurbex.org. Obrigado aí pela oportunidade, pessoal. Obrigado também, Thaís. Chegamos ao final do programa. Eu, Thaís Oliveira e o professor Eliel Queiroz agradecemos a presença do professor Eduardo Vicenzi e aos espectadores e ouvintes que nos honraram com sua participação. Quem tiver interessado no Colégio Invisível da Para-Urbanologia, nós deixaremos o link abaixo do nosso vídeo no canal do YouTube. Também queremos convidá-los para na próxima semana, no mesmo horário, sintonizar com a Rede Comunicadora Iguaçu, RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos.